Sejam bem-vindos à maior e mais moderna feira 100% digital do agronegócio da Amazônia Legal. Conecta Sebrae, segundo o AgroLab Amazônia, e que jorrem rios de oportunidades nos 3 dias de realização, 14, 15 e 16 de setembro de 2021. Naveguem nessa experiência. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um painel aqui no AgroLab do Sebrae Rondônia. Quero agradecer já a presença dos nossos participantes aqui nesse painel, o Eduardo Valente, vice-presidente da AGE, grande parceiro, e o Harel Han, direto de Israel, para falar sobre a aceleradora lá de Israel, que tem muitos projetos, muitos movimentos de tecnologia e inovação, e vem bater um papo aqui hoje com a gente. Aproveitem, curtam esse painel. Eu quero passar a palavra aqui para o Eduardo. Eduardo, como é que você está? Tudo bem? É um prazer participar de qualquer assunto que traga o empreendedorismo à tona, né, que traga a vontade de empreender, e ainda mais contando com a participação lá de Israel, que é um polo de tecnologia, um lugar muito distante da gente, mas que quando a linguagem é sobre empreendedorismo, tecnologia, a gente consegue falar a mesma língua, vamos dizer assim, porque é um assunto que agrega a todos e, mais do que nunca, né, precisamos correr com esse assunto de tecnologia, fazer esse intercâmbio, porque só tem a agregar para nós aqui no Brasil, com certeza. Obrigado pela oportunidade. Welcome, Harel. Nice to meet you. Welcome to Rondônia. Of the Amazon, coração da Amazônia, né? Hi, it's nice to be here. Welcome to everyone. Bom dia, bem-vindo a todos. Posso começar a apresentação? Yeah. Great. So, going to talk today about innovation. Então, hoje eu vou falar. Can you see my screen? Vocês podem ver a minha tela? Yes. Yes. Okay. So, we are going to talk today briefly about innovation. Vamos falar a respeito de inovação in the desert of Israel. Aqui no deserto de Israel, onde nós temos um projeto, uma iniciativa e alguns aspectos ligados à agricultura, cibersegurança, machine learning, inteligência artificial e outros. Então, para dar um resumo do que eu vou falar, esse é um Beersheba, na parte ocidental, no oeste, cerca de 1h30 de Tel Aviv, que é no centro de Israel. Em termos de Israel, que é um país muito pequeno, comparado com o Brasil, é considerado como para construir um ecossistema vivo de empresas, de investidores, de startups e algumas empresas que se tornaram muito grandes e bem-sucedidas. Então, para dar um resumo a respeito disso, vou fazer esse resumo. E se vocês tiverem perguntas, estarei aqui para responder. Meu nome é Harel. Eu sou da Tech7, que é uma ONG que trabalha com inovação, empreendedorismo, empresas startups, empresas de alta tecnologia e tudo que está ligado a isso.
Essa foto foi tirada em 2012 na cidade de Beersheba, 400.000 pessoas, mais ou menos, essa cidade, que é relativamente pequena em termos de Brasil, mas é a quarta ou quinta maior cidade em termos de população em Israel. Vocês não conseguem ver a imagem? Não, estamos vendo algum documento na sua tela. Sinto muito. Agora vocês podem ver aqui, Innovation Starts Here, na página, agora sim. Então, essa é a região de Beersheba que eu estava falando, é uma foto aérea tirada em onde não havia nada, não ser areia. Esse é o local de inovação em Beersheba. É uma cidade próxima a um deserto e nós temos algumas empresas agrícolas de pouca tecnologia ainda. Essa mesma foto do mesmo lugar foi tirada 7 anos depois, em 2019, e temos um parque de alta tecnologia, e nessa área e agora estamos construindo o 5º prédio, agora em 2021. Empresas de startups muito modernas e multinacionais estão chegando aqui. E tudo isso aconteceu em 7, 8 anos de existência. Então, que nos auxiliaram a alcançar essa realização de fazer com que um lugar onde só havia areia para chegar a um ecossistema de alta tecnologia. Nós temos um ecossistema composto de muitos fatores, a academia, um grande centro médico aqui, um hospital universitário, nós temos os meios de transporte para o centro, então aqui é uma estação de trem, ou tram, que leva as pessoas até o centro de Tel Aviv e também as traz de lá. E nós temos o governo decidiu que as unidades tecnológicas de Israel estão se relocando para o Negev, para Beersheba. E esse é o ecossistema que nos auxilia a criar algo novo no deserto, com a infraestrutura que foi estabelecida em Beersheba. E agora nós decidimos que esse ecossistema conterá também empresas de alta tecnologia. Então, a Gaviam, que é uma empresa imobiliária e constrói prédios para empresas de alta tecnologia, construiu o prédio número 1. E o objetivo desse prédio foi o de sediar empresas de alta tecnologia. Depois o IMC, que foi comprado por outra empresa, e todos os tipos de empresas multinacionais entenderam que em Beersheba, nesse prédio, as empresas startups e também um centro de alta tecnologia. A nossa comunidade começou naqueles dias a criar uma comunidade de empreendedor, e nós servimos as empresas de alta tecnologia e os empreendedores. Então, antes dessa comunidade, você tinha que ir até Tel Aviv para fazer as suas conexões e trabalhar com os investidores, mas agora nós temos uma comunidade local com a qual você pode se engajar, receber os seus serviços e trabalhar com as suas iniciativas e startups, e fazer com que as pessoas venham até você, empreendedores, investidores, pessoas que estão começando negócios. Isso cria
algo que nos auxilia a construir um ecossistema global de inovação. Ou seja, o que nós temos em Beersheba agora está sendo exportado para fora de Beersheba. E o melhor exemplo, eu falo de pessoas, por exemplo, hoje eu estou falando com pessoas no Brasil e esse é um exemplo de como que a exportação e a inovação estão trabalhando. Então, o nosso ponto de vista, existem muitos elementos que são muito críticos, cruciais para criar uma massa crítica nesse sentido. Você não pode criar um ecossistema se você não tem massa crítica ou elementos suficientes. Se você olhar ao Vale do Silicone, nos anos 60, quando a academia chegou e depois a indústria chegou e essas empresas atraíram a atenção dos investidores e aí, assim, aconteceu, né, o Vale do Silicone. E estamos buscando o mesmo aqui em Beersheba. Nós não tínhamos nada e a primeira empresa multinacional que chegou em Beersheba e se estabeleceu com suas atividades, e ela chegou e depois as pessoas aqui entendem que eles podem abrir uma startup em Beersheba que atrai a atenção dos prestadores de serviço, porque se você abre uma startup, você precisa de um contador, de um designer, você precisa de lugares para se alimentar, lugares para beber algo e fazer as suas atividades. Então, muitos serviços e prestadores de serviços que chegaram. E você tem a academia que está apoiando esses esforços com engenheiros para o ecossistema. E agora, nos dias de hoje, engenheiros que se formaram na universidade local já têm um caminho profissional que podem trabalhar numa startup, numa empresa internacional e não precisam sair para Tel Aviv. Eles podem ficar em Beersheba. Um elemento muito importante é o apoio do governo. Então, o governo, em 2014, anunciou Beersheba como a capital, a cybercapital de Israel, o que atraiu atenção para Beersheba. Isso criou muitos empregos e vagas de trabalho, e as pessoas começaram a olhar para Beersheba em busca de trabalhos. E o que cria mais prestadores de serviço, uma vez mais, startups de cibersegurança que também estão olhando para Beersheba como um local para crescer e que querem estar próximos e prestar os serviços e as suas tecnologias. E dessa maneira, os fatores da inovação fazem crescer essa massa crítica. E o que nós fazemos nós agregamos esse evento, nós prestamos serviços e todos os elementos nesse círculo. Então, no governo municipal, tem empresas internacionais, nós prestamos serviços e servimos esse sistema bastante agradável que está se formando. E hoje em dia, mais startups e mais empresas estão buscando trazer suas agências para Beersheba, suas sucursais. E como a gente está trabalhando no deserto, a academia aqui também tem alguma pesquisa, alguns locais de pesquisa a respeito de assuntos ligados aos desertos, a Desertec. E aí tem empresas agrícolas, e isso nos faz ter a atmosfera correta, o ambiente correto para as empresas em volta de Beersheba. Então, vou falar rapidamente a respeito da catalisação desse ecossistema, começando em 2015.
nós temos 2 aceleradoras, uma para empresas já mais maduras e outras para empresas iniciantes. E nas empresas tem muito... as empresas que estão iniciando, trabalhando com os investidores, e as empresas mais maduras com vistas às próximas fases do seu desenvolvimento. E nós estamos trabalhando e criando com um ambiente, uma cultura e um ambiente, e também redes, a parte educacional, cultural, e para a gente promover o crescimento socioeconômico também na região. Então, a influência, os círculos de influências dessa comunidade são diversos e temos todos os tipos de áreas. É claro que a comunidade é muito importante, é um elemento importante que, quando você pensa a respeito de um ecossistema, uma região que você quer promover e uma economia que você quer promover, a comunidade é muito importante, porque a comunidade é o lugar onde todos vêm atualizar e onde ter as suas reuniões, conferências, intercâmbios de ideias e de necessidades. Em geral, os membros da nossa comunidade se auxiliam bastante e isso traz uma força bem boa para promover esse ecossistema. Quando eu falo a respeito de aspectos educacionais, nós estamos criando mais um espaço melhor para a educação, apoiando programas que facilitam para os contratantes, as empresas agrícolas, que também a gente pergunta como a gente pode auxiliá-los a identificar o curso correto e apoiar as suas necessidades. E essas esses dois elementos, as startups e as empresas, são a essência da comunidade. Então, a comunidade é composta de pessoas que querem ter uma startup ou dirigir uma, e os empregados das empresas e os prestadores de serviço das empresas. Então, tudo está centrado nesse ambiente dessas empresas e que combina, está combinado à comunidade. Vocês têm alguma pergunta até o momento? Acredito que... Bem, então até o momento ainda não. O que nós estamos fazendo em termos de comunidades, nós temos startups, temos seniors, e vocês ficarão surpresos em saber o quanto as empresas os seniors, que são cidadãos da maior idade, quanto eles contribuem para a comunidade, nas vidas. Eles têm muita experiência, têm tempo, vontade de se voluntariar e compartilhar tempo e conhecimento, são bastante úteis, nos ajudam a construir a cena high-tech de Israel. E é algo muito valioso o conhecimento e o tempo dessas pessoas. Nós temos uma comunidade para startups, que está ligada às startups, são as pessoas que querem começar algo e que precisam receber orientações. E temos os Tech7 Juniors, que são uma comunidade junior de estudantes de segundo grau que querem ter uma experiência ligada à alta tecnologia, high-tech, a esse mundo high-tech. Então, essas são algumas fotos do que nós fazemos para os iniciantes e também o que fazemos para alcançar a comunidade. Nós temos 19 mil membros na comunidade. Aqui diz 15, mas são 19. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é a respeito das afinidades internacionais que nós temos. Nós temos um programa que está voltado a outros países. Começamos com a Alemanha, um programa entre Israel e a Alemanha, e o que nós fazemos é identificar os desafios da indústria, e a gente
faz o matching com os desenvolvedores israelenses e fazemos um trabalho de 3 ou 4 meses para cumprir o desafio e alcançar uma solução. E trabalhamos com empresas como Audi, Nokia e grandes grandes empresas. E esse é um programa bem sucedido, porque ele cria soluções que também lidam com outros desafios da empresa. E ao fazê-lo, tanto a indústria ganha e as equipes também, com a experiência que eles ganham trabalhando para as indústrias. Alguma pergunta? Eu vi que você deu uma ênfase ao aspecto da comunidade, ao ambiente, do ecossistema para as startups. Não apenas uma empresa tendo uma iniciativa, mas é assim a comunidade, a cidade. Você mostrou isso para a gente, você mostrou uma imagem de um lugar onde você estava, onde era apenas areia e agora o ecossistema está crescendo, e isso é muito importante para nós aqui no Brasil, porque algumas pessoas, ou às vezes o governo, pensam que só as empresas são o que deveriam criar isso. Mas não, você mostrou para a gente que a comunidade tem um grande papel a cumprir nisso, o governo também. Então, como um brasileiro, quando eu penso a respeito de Israel, eu penso em tecnologia, e eu penso em segurança, defesa. Então, se você puder dizer algo a respeito de cibersegurança, aqui no Brasil, todo pequeno negócio, em todo pequeno negócio, né, nós temos uma lei geral de proteção de dados. E as pequenas empresas e as grandes, nós temos essa regulamentação agora. E devemos ter cuidado com os dados dos nossos clientes. Bem, não é só no Brasil, todo país você tem a LGBT e leis semelhantes, esse tipo de legislação, porque o mundo se tornou um lugar perigoso para os operadores digitais. O que nós temos em Israel é uma cultura de cibersegurança que começou no exército de Israel. Eu não sei se você leu a 8.200, é uma unidade técnica do Exército a cargo da segurança cibernética do Exército. E é a maior unidade do Exército israelense e tem muita gente com essa formação. Essas pessoas são a coluna vertebral da indústria cibernética de Israel, da cyberindústria, e eles realmente, quando eles saem do exército, eles realmente abrem startups e têm as experiências do exército que eles levam novas inovações para a indústria. Então, a inovação, ela continua acontecendo porque sempre tem pessoas saindo do exército com novas ideias, novas experiências e criam empresas. Agora, o fato de que o Estado de Israel reconhece Beersheba como a cybercapital de Israel, isso faz desse centro e nos dá um orçamento para empresas, cyberempresas, para que possam investir nessa cibersegurança. Isso nos dá uma grande promoção nessa área. Não é por acaso que a cyber é a empresa líder da economia de Israel, porque nós temos o apoio do governo, nós temos o exército que já tem uma base de carreira para os engenheiros e os incentivos para os investidores, para que eles invistam em cibersegurança. E o resultado disso é que a cyber é a principal indústria dessa área em Israel. Então, agora, o fato é que Israel está sendo atacado constantemente nesse âmbito cyber. Então, isso nos dá uma condição de desenvolvimento e também a regulação da indústria. Nós também precisamos lidar com os cyberataques de outros países.
e lidar também com a infraestrutura da água de Israel, por exemplo, ela é atacada às vezes, e constantemente precisamos ter mais e mais segurança e tecnologia de segurança, e estar na linha de frente da defesa. E isso faz com que a cibersegurança de Israel seja uma das nossas pontas de lança da indústria. Sim, muito obrigado. Também alguém mais quer dizer algumas palavras? Everton? One question. Uma pergunta. Harel, do you believe we can Você acredita que nós podemos melhorar o engajamento das pessoas na comunidade para criar na comunidade esse vínculo, porque nós temos algumas dificuldades em engajar as pessoas nas comunidades, como as associações e cooperativas, por exemplo. Como você vê que isso pode ser melhorado? Melhorar na comunidade? You need to be in touch with the community. You need to have meetups. You need to have digital channels that talk to e desafios digitais e outras ocasiões, itens que são publicados e maneiras de engajar as pessoas na comunidade, oferecendo vagas de emprego. Algumas das pessoas, a comunidade, você precisa atualizar a comunidade e fazer com que as pessoas se reúnam e de vez em quando sempre atualizar as pessoas. Ou seja, é um organismo vivo que precisa ser alimentado o tempo todo. Isso é uma resposta simples assim para a pergunta que você fez. Ok, thank you. Tá certo, obrigado. Agora, o Fumi, o Eduardo quer finalizar? Agradecer o Harel. Fico muito feliz em poder ter a oportunidade de começar a estreitar os laços, né, com uma região onde nós podemos perceber o quanto a noção de nação de uma comunidade consegue formar novos ecossistemas, né? Quando há interação do governo, da população, dos seniors que ele falou, as pessoas que já realizaram e querem entregar de volta, e um ambiente fértil de negócios, né? Então, é isso que a gente precisa no Brasil, ter esse sentimento de pertencimento e que todo mundo faz parte de um todo, e aí sim a coisa vai para frente. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço aí a presença sua, Harel. Thank you. Venha conhecer o Brasil. Venha. Came to Brazil. Came to Brazil. I've been to Brazil in 2019 in Manaus. Eu já estive no Brasil, já estive uma vez em Manaus e ficarei contente. Great. Obrigado. Legal. Então, só para finalizar, agradeço a todo mundo que acompanhou até agora. Conheçam as nossas redes sociais da AGE, AGE Rondônia, AJE Rondônia, no Instagram, Facebook, o nosso site. Né? Conheçam um pouco do associativismo, desse contato com o empreendedorismo nacional e internacional, muita coisa, muitas novidades, assim, estamos produzindo um ambiente fértil aqui em Rondônia. Venha conhecer.